Sabe aquela sensação de que a gente está lutando contra a gente mesmo, de repetir os mesmos erros sem nem entender direito o porquê? Pois é, nesta análise a gente vai investigar justamente essas forças ocultas que nos movem. Aquelas que operam, sabe, bem debaixo do tapete da nossa consciência. Vamos mergulhar fundo nisso. Vamos começar com a pergunta que, no fundo, assombra todo mundo. Por que, tantas vezes, parece que nós somos os nossos piores inimigos? Acredite, a psicanálise nasceu exatamente da tentativa de responder a essa questão. Olha, quem nunca se fez essa pergunta, né? Porque a gente insiste nos mesmos erros, se envolve em relacionamentos que a gente já sabe no que vão dar ou se sabota bem na hora H quando uma grande conquista está logo ali. Racionalmente, não faz o menor sentido. É porque a resposta não está na lógica que a gente usa no dia a dia, não. Ela está em outro lugar, um lugar bem fundo dentro da gente, com regras e uma linguagem que são só dele, funcionando totalmente nos bastidores. E esse lugar é o que Freud chamou de inconsciente. E aqui tem um ponto crucial. O inconsciente não é um porão empoeirado onde a gente guarda a tralha velha, não. É um sistema dinâmico, vivo, que está o tempo todo influenciando nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, mesmo que a gente nem se dê conta. Essa citação do Freud é a chave de tudo. Como é que se sabe que uma coisa invisível como o inconsciente existe? Pelos rastros que ele deixa, pelos efeitos que ele produz na nossa vida, nos sonhos, nos nossos atos falhos e, talvez o mais importante, nos sintomas que a gente desenvolve. Ok, vamos trazer isso para um exemplo prático. Pensa numa pessoa super talentosa que está sempre ali a um passo de conseguir a promoção dos sonhos. Mas aí, de repente, por puro azar, a pessoa fica doente. Ou, por causa da ansiedade, comete um erro bobo e perde a chance. E isso acontece de novo e de novo. Será que é só coincidência? A análise revela algo muito mais profundo. Essa autossabotagem não é um defeito, é uma mensagem. Nesse caso, por exemplo, uma lealdade inconsciente à história de um pai que fracassou. É como se a mente dissesse lá no fundo, eu não posso ter o sucesso que meu pai não teve. O sintoma, então, é a forma de expressar esse conflito todo sem precisar encarar ele de frente. Certo, mas o que alimenta esse motor inconsciente? De onde vem essa energia toda? Isso nos leva a um outro conceito que é fundamental e, olha, fascinante: a pulsão. Tenta pensar na pulsão como uma corrente de energia que não para, sabe? Uma pressão constante que vem do nosso corpo e que exige que a mente faça alguma coisa com ela. Não é um desejo simples, tipo, quero comer uma maçã. É uma força mais bruta, mais primitiva, um zumbido constante que empurra a gente para buscar algum tipo de alívio. E para a gente entender melhor essa força, Freud dividiu ela em 4 partes. A fonte é de onde ela nasce no corpo, como a boca, por exemplo. A pressão é a força do motor, a intensidade. A meta é sempre a mesma, aliviar a tensão. E o objeto é a parte mais curiosa de todas. É aqui que a coisa fica interessante e que nos diferencia dos animais. O instinto de um passarinho, por exemplo, tem um objeto fixo. Ele sempre vai construir o mesmo tipo de ninho. Já a nossa pulsão, ela é super flexível. O objeto que a gente usa para satisfazer essa pressão interna pode ser literalmente qualquer coisa. Pega o exemplo da compulsão alimentar. Ali, a comida não tem a ver com nutrição para o corpo. Ela vira o objeto que vai satisfazer uma pulsão ligada a uma necessidade muito antiga. Talvez lá da infância, de receber cuidado, afeto. Objeto é contingente, ou seja, hoje é comida, amanhã pode ser outra coisa completamente diferente. Então, temos essas pulsões borbulhando dentro da gente. Mas, claro, nós não vivemos isolados. Existem regras, moral, a realidade lá fora para a gente lidar. E é exatamente nesse choque de forças que o conflito interno nasce. Freud imaginou a nossa mente como um palco com 3 personagens. O id, ou isso, é a pura pulsão, é o eu quero agora. O superego é o nosso juiz interno, a voz da moral e das regras que a gente aprendeu. E no meio dessa briga, coitado, tá o ego tentando mediar tudo. O conflito acontece quando o id grita faça, mas o superego responde nem pensar. Essa batalha interna gera uma tensão psíquica gigantesca. E o que o ego faz com essa tensão toda? Ele cria uma solução. Uma solução que é, ao mesmo tempo, incrivelmente engenhosa, mas que, na maioria das vezes, causa um sofrimento enorme. E essa solução é o sintoma. O sintoma é tipo um acordo de paz. Ele deixa o desejo proibido se expressar, só que de forma disfarçada, para enganar o superego. Ele satisfaz um pouquinho do desejo e um pouquinho da proibição.
É uma solução de compromisso, no meio do caminho. E olhem só como isso funciona na prática, é impressionante. A fobia de elevador não é sobre o elevador, pode ser sobre uma raiva reprimida contra um pai autoritário. A oração compulsiva não é só sobre fé, pode ser uma tentativa desesperada de anular um pensamento sexual proibido. E a autossabotagem, como a gente já viu, pode ser uma forma de lealdade a alguém que se ama. O sintoma sempre diz uma coisa para esconder a outra muito mais profunda. É por isso que simplesmente tentar curar ou medicar um sintoma sem entender o que ele quer dizer pode ser um erro tremendo. O sintoma é uma mensagem, é um grito do desejo. Silenciar esse grito sem ouvir o que ele está dizendo é como desligar o alarme de incêndio em vez de apagar o fogo. Tá, então se a gente não deve simplesmente calar o sintoma, o que se faz? A gente escuta. E essa é a grande proposta da psicanálise. O trabalho do analista não é ser um conselheiro que diz o que fazer. É criar um tipo de espaço muito particular, um espaço onde aquilo que não tem palavra, aquilo que só se manifesta como dor ou como repetição, possa finalmente ser escutado e, quem sabe, ganhar um nome. Essa escuta é radicalmente diferente. Ela não está atrás de solução rápida. Ela acolhe o não sei. Ela presta atenção no que escapa, naquilo que parece não ter sentido nenhum, porque é justamente aí, nos deslizes da fala, nos sonhos, nas repetições, que a verdade do inconsciente insiste em aparecer. O objetivo é transformar a repetição dolorosa em uma palavra nova, em uma outra história. Então, fica aqui a reflexão final. E se a gente mudasse completamente a nossa relação com o nosso sofrimento? E se, em vez de enxergar os sintomas como falhas a serem eliminadas, a gente passasse a vê-los como mensageiros, trazendo notícias urgentes de uma parte nossa que precisa desesperadamente ser ouvida? A resposta para isso, bom, ela pode mudar tudo.